estamos hoje aqui, né, no nosso segundo episódio do podcast do Clube Imob PG. E é uma honra, né? Hoje o nosso convidado aí, você tá só recebendo pessoas especiais aí, né? Começamos com a prefeita, bem. Com a Raquel Kini, agora é com o presidente do Cresce São Paulo, Augusto Viana. E é um prazer aí ter você com a gente aqui, batendo esse papo sobre o mercado, né, imobiliário da cidade e no geral, né? Afinal, o representante do Cresce aí é sempre bom a gente papear, tem bastante experiência aí para dividir com a gente, né, Ju? Com certeza. Bastante experiência, bastante história na cidade. E a gente quer saber também um pouquinho de você, como foi a sua história com a Praia Grande, com o mercado imobiliário aqui da Praia Grande. É uma honra também você ser da nossa cidade, né? Conta um pouquinho pra gente como é tudo isso. Bom, eu estou aqui na Praia Grande desde 1974. Casei, vim para cá. Meus pais já estavam morando aqui há 6 meses e aí começamos a trabalhar no mercado imobiliário. A minha esposa já era corretora, eu não, mas aí logo eu vi que era um negócio muito bom, a cidade tinha uma frequência de negócios imobiliários muito grande e tinha uma característica que ela perdeu totalmente. As pessoas vinham para cá e para ver imóveis e elas corriam todo fim de semana e depois iam embora. Ficava 2, 3 meses para fechar um negócio, porque para vir para cá era muito difícil, não tinha ponte, né? Então era 6, 8 horas de viagem, São Paulo para cá, e a volta a mesma coisa. E aqui a gente ficava isolado. Mas era bacana porque o turista entrava aqui, ele não tinha como sair para ir para balada lá em Santos, São Vicente, ele ficava aqui, aqui. E gastava tudo aqui também. Então sim. O comércio era um comércio muito ativo. E naquela época também praticamente não tínhamos inflação, muito baixa. E a pessoa deixava aqui um imóvel para vender, passava-se um ano, você ligava para ele e dizia, olha, apareceu um cliente, digamos, naquela época ele estava pedindo 170 mil cruzeiros, né, que era o dinheiro da época, você está pedindo 170, fazia um ano. Eu tenho um cliente aqui que ele paga 105, dá metade de entrada e o resto ele parcela 5 por mês. Ah, Viana, fecha aí. Só que eu não vou aí para fechar um negócio, não. Você tem que trazer aqui para mim assinar. Então, tinha o Dr. Roberto Soja aí do cartório, que era muito gentil. Ele me acompanhava nas escrituras lá em São Paulo. Então, os negócios eram assim. Não eram tão grandes como são hoje, mas eram muito constantes, né? Então, nós tínhamos uma frequência excelente. Depois, com o desenvolvimento da cidade, ela adquiriu outras características, né? E hoje tem as mesmas dificuldades que tem qualquer outra grande cidade. Sim. Né? Naquela época não tinha. Naquela época, por exemplo, esse terreno aqui não valia absolutamente nada. Ninguém queria nem de graça. Você vinha da praia para cá, chegava aqui, era tudo mato. Todo lugar aqui era mato. Ali onde é a Casa de Portugal comprou aquilo por um dinheirinho trocado, quase nada, porque o dono não conseguia vender para ninguém. A Marechal Malé toda era muito desvalorizada e hoje virou... E hoje é o bairro nobre aí, né? O filé mignon. Filé mignon da cidade, exatamente. É isso aí. E até é engraçado, né, você falar dessa mudança, né, de mercado, de como a cidade mudou, esse comportamento. Eu ia perguntar, né, como que a concorrência, como que era essa concorrência com outros corretores? Já tinham muitos corretores na cidade ou ainda era mais pontual? Tinha muito mais. Muito mais, não? Se for fazer uma equivalência ao número de habitantes, o número de propriedades e de corretores, naquela época era muito mais. E muita gente sem credenciamento. 90% não tinha credenciamento. Todos trabalhavam de maneira ilegal. E agora hoje não. Hoje nós temos a cidade bem organizada, né? O comércio é fiscalizado, os escritórios são fiscalizados, então virou uma cidade mais formal. Mas naquela época não tinha formalidade nenhuma, nada. A única empresa de porte que tinha aqui na cidade era o supermercado Pão de Açúcar, que hoje é o Extra aqui. Não tinha mais nenhuma. O Macro, que foi o segundo que apareceu aqui, foi nos anos 80 já, então
já foi bem depois. E os comerciantes da cidade ganhavam muito dinheiro e reinvestiam aqui. As grandes construtoras aqui da cidade são oriundas de pequenos comerciantes daquela época, que ganharam dinheiro, começaram a fazer casinhas geminadas. Né? Aqui na Avenida Paris, na Avenida Duque de Caxias, aqui do lado, aquele monte de casinhas geminadas que hoje estão derrubando para construir prédio, foi construído naquela época. Era dono de açougue, dono de mercearia, de papelaria. Né? Então eles reinvestiam o dinheiro aqui. E isso era muito bom, fez com que a cidade crescesse. Né? Isso é uma consideração até bacana, né? De ver realmente essa proporção de corretor para número de habitante. Porque hoje, até a Raquel, semana passada, né, falou pra gente o quanto cresceu hoje, né? Os habitantes aí, 350, né? Ela falou que na contagem dela tava quase 380, alguma coisa assim. Então, assim, cresceu muito. É que hoje eu acho que dá a mesma sensação que dá quando a gente tá vendo notícia, que parece que tem muito corretor, porque hoje tá todo mundo fazendo vídeo, a maioria, né? Então, a sensação é que dá, e aí você começa ali, aí vem o algoritmo lá do Instagram, você só segue corretor, daqui a pouco você vai ficar, caramba, só tem corretor na Praia. Só tem corretor. Aqui o único lugar que você tinha para bater papo e saber das novidades era o bar da Pepita, lá na galeria. Então, se não reunisse ali na Pepita às 18 horas, você não tinha informação nenhuma da cidade. Lá é que o pessoal se encontrava. Até você falou do Pepitas, eu lembrei, porque a gente tem ali o escritório, né, da Maria Pimentel, que é bem próximo. Sim. Ali, e ela foi uma das homenageadas até no prêmio, né, como uma das corretoras aí mais tradicionais da nossa cidade também. Mais antiga que mais eu antigas aqui. Em atuação. Ela era minha vizinha, ali do lado do Extra. Aí o marido dela, o senhor Álvaro de Freitas Pimentel, gente boa, um cara legal, ele mudou lá para a Avenida. E eu fiquei aqui no edifício São Lucas, ali do lado do leste, e ele foi para lá e a Dona Maria se mantém até hoje lá. Se mantém. E foi muito, é muito legal, né, assim, porque a gente vê pessoas que ajudaram, né, a construir o mercado imobiliário, a fazer claro. Né, hoje a gente vê sendo reconhecido fora, a gente vê notícias aí falando, nossa, valorização, o quanto Praia Grande mudou, então todo mundo vai as formiguinhas. Não assim, só a Praia Grande, mas acho que a profissão também, ela teve muitas mudanças, né? O profissional corretor de imóveis era enxergado antigamente de uma maneira, hoje é enxergado de outra maneira, e aos poucos a gente está tentando valorizar cada vez mais a nossa profissão, que é uma profissão muito importante e ainda um pouco não tão bem reconhecida assim. Né? E você, como também corretor de imóveis, como que foi o Augusto, corretor, virar Augusto, presidente hoje do Cresce? Já há quanto tempo? Eu estou na presidência do Cresce há 24 anos. Eu estou há 8 gestões e agora recente teve eleição, fui eleito para mais uma gestão ao contar dia 1º de janeiro. Então, eu sou o mais longevo presidente do Cresce na história do Cresce. Eu acho até que no Brasil, porque 9 eleições é muita coisa, né? Sim. Mas o meu encaminhamento para essa área se deu em 1982, junto com uns colegas, o Jaime da Capital Imóveis, um outro colega que eu acho que vocês não conheceram, Onésimo Weisman, ele mudou para Bragança, nós criamos, ao Adelino, nós criamos uma associação de corretores. E aí começamos a fazer movimento, porque muito corretor, e nós não tínhamos aqui uma cidade assim, com tanto restaurante, barzinho, lugares para se encontrar. Então, na associação, a gente marcava uma vez por semana, íamos no restaurante, comia uma pizza, batia um papo, para conversar sobre os problemas da profissão. E isso daí eu acho que chamou a atenção dos conselheiros do Cresce em São Paulo e acabaram por me convidar para ser o subdelegado do Cresce lá em Santos, que abrangia aqui toda a região. E teve uma eleição naquela época, o candidato a presidente, que era o favorito, me procurou e falou: Viana, se eu for eleito, eu abro a delegacia regional da Praia Grande para vocês. Aí vocês vão ter um fiscal aí e tal. Eu falei, legal. E trabalhamos para ele, ele ganhou. E isso foi em 1984, exatamente. Ele abriu a delegacia e me nomeou delegado.
E aí eu comecei a participar como delegado, depois me convidaram para ser suplente de conselheiro, aí diretor segundo secretário, vice-presidente e presidente. Quer dizer, eu passei por todas as funções. Parece treinamento no McDonald's, Sim, né? até chegar no... Mas é legal que vai trazendo o olhar realmente de baixo, né? Isso faz muita diferença de ir crescendo, né? Então, quando eu assumi a presidência, eu conhecia todos os meandros da profissão, as necessidades, tudo mais, então para mim foi bom. E deu um diferencial grande lá no Cresce, né? Os corretores do estado todo perceberam essa alteração. E aí vai que eu tô lá, né? E vamos ver. Bom, então você tá aí, né, desde 82, né, no Cresce. 80 e... Qual presidente você foi? 84 como delegado. Delegado, e depois presidente. Em 1982 eu fui nomeado o subdelegado regional aqui do Litoral. E aí, então, desde aí que você tá nessa evolução, né, literalmente aí construindo o Cresce aqui na nossa cidade, né, fazendo essa parceria aí na nossa cidade, você acompanhou muito a evolução também, né, dos corretores, de como também tem essa bagagem, a própria fiscalização que você falou. E como que você vê isso, assim, essa evolução dos corretores do nosso mercado, né? Porque o Cresce sempre está muito atento também a essa mudança, né, do perfil primeiro, acho que do cliente, né? O perfil do mercado em si. E aí também da preparação e desse perfil de até postura, né? De tudo de um corretor. Bom, olha, eu acredito que a evolução da profissional dos corretores está indo bem. Eu só acho que está muito lento. Os corretores têm uma visão, muitos deles se enxergam como vendedores de imóveis. Isso é muito ruim, porque o corretor ele não vende, o corretor ele faz um trabalho de assessoria, ele dá consultoria. E muito corretor, a maioria deles, eu te digo, faz curso de venda. É o famoso tira pedido? Então é um negócio esquisito, né? Você vai atender uma família que tem uma necessidade de moradia, você entende, sabe o que eles precisam e não tem. E aí o corretor começa a querer vender alguma outra coisa que não é o perfil daquela família. Isso é péssimo. E as pessoas percebem isso, né? Então, a categoria só não avançou mais ainda pela fobia de querer ganhar dinheiro sem atender a verdadeira necessidade do cliente. Existe uma grande parte que ainda age dessa maneira. O Cresce tem um tribunal ético disciplinar. Eu estou lá há 24 anos na presidência e o Conselho Pleno que julga os processos está também nesse período. Porque eu nunca substituí ninguém da minha chapa, sempre foram os mesmos, que estão lá até hoje. Então eles adquiriram uma experiência fora do comum, ninguém tem a experiência deles para poder fazer análise de processos éticos disciplinares. E aí a gente consegue fazer uma aplicação da lei de forma bem justa, equânime e de maneira que aquele que infringiu a legislação sinta o problema que é não respeitar. E isso eu acredito que tem melhorado muita gente. Às vezes a pessoa fala, como você vai saber que mudaram de comportamento? Tem aqueles que são contumazes, né? Então você tem lá 4, 5, 6, 10 denúncias. Aí você começa a dosar as penalidades daquele cidadão, de repente a denúncia começa a cair e some, aí não tem mais. Então é sinal que ele chegou na linha, né? Ele entendeu que tinha que trabalhar correto, né? Claro, uma família inteira aqui no interior, 6 pessoas, todos eram autuados o ano inteiro. Aí quando começou a sair as condenações, e eles sentiram no bolso o problema, e também a suspensão da atividade profissional por 30 dias, 60 dias, e o Cresce fiscaliza isso, quando a pessoa está suspensa, o Cresce, pouca gente acredita, mas a gente vai lá todo dia ver se está ou não exercendo a profissão. E que tipo assim
Que tipo de ocorrências tinha esse tipo de corretor? Teve várias ocorrências, mas qual tipo de ocorrência? Apropriação do dinheiro do cliente. Digamos, ele recebe o aluguel, não repassa para o proprietário do imóvel. Ah, isso tem mesmo. Ele recebe o dinheiro do IPTU do condomínio, não paga o condomínio, não paga o IPTU. Aí ele recebe um sinal em princípio de pagamento ou uma reserva de uma proposta que ele faz, ele já gasta por conta, o negócio não deu certo, ele não tem para devolver. Esse é um outro problema. Ou as partes desistem do negócio e ele não quer devolver o que ele recebeu. E aí a desistência tem vários aspectos. Tem situações em que o corretor não deve devolver, porque o dinheiro é dele, a pessoa desistiu depois do negócio concluído e tudo mais. Mas vamos supor uma coisa que vocês devem conhecer com muita tranquilidade. O cliente faz uma proposta, fala, eu vou dar 100 mil de entrada e o saldo eu quero financiar pelo banco. Aí tem uma restrição no cadastro do proprietário, que o banco não aceita ele na transação, ou um problema de documento no imóvel, a pessoa não faz. E aí o corretor não quer devolver. Ah, não, a culpa não é minha, a minha parte eu fiz. Não é assim. Sim, é que o negócio não foi concluído, então ele não tem direito à comissão. Perfeitamente. E os juízes têm isso já bem consolidado, né? A remuneração é devida quando o resultado útil da incumbência é alcançado. Se não foi alcançado, não tem remuneração. Agora, evidentemente que a maioria se julga detentor daquele direito. Sim. E um outro problema sério. Ninguém, a maioria, com certeza, isso eu falo conhecimento de causa, a maioria não faz o contrato antecipado com seus clientes. A maioria mostra o imóvel sem fazer uma ficha de visita ou sem usar o aplicativo do Cresce, que é o Visita Segura, que registra a visita naquela propriedade com aquelas pessoas. Aí ele não tem como comprovar. E isso também até, aqui estando do lado até de construtora, a gente vê muito isso. Ah, mas a gente também vendeu para esse cliente, mas cadê a visita? Cadê a ficha? E aí a comprovação é bem complicada. Eu mesma não sabia, tá, desse aplicativo. A realidade é nativa aí como corretora. Tem os benefícios, tem o aplicativo, tem como você se blindar, mas eu acho que o corretor falta cultura de trabalho. Então ele sabe que tem, ele sabe que pode usar, mas ele não faz, porque dá trabalho, porque a vida é corrida, por vários motivos. Só que aí, na hora que acontece algum problema, ele quer recorrer, sendo que o Cresce tenta blindar, mas é difícil, porque o corretor em si não faz a parte dele, né? Então, nós tínhamos o livro de visita na portaria do prédio. O Cresce distribuía gratuitamente. Aí parou com o livro e lançou o aplicativo. E o aplicativo é assim, não é obrigatório o uso, usa quem quer. Agora, quando o condomínio baixa o aplicativo e o síndico determina que só entra se tiver registrado no aplicativo, pronto, é o condomínio que está dizendo, só entra se tiver registrado no aplicativo. E aqui realmente tem alguns que... existe, porque a segurança hoje no prédio é um problema, né? E aí o que acontece? O corretor me liga e fala, pô, Viana, você inventou esse aplicativo só para arrumar dor de cabeça? Eu fui lá, eu não baixei o aplicativo, o cara não deixou entrar e eu perdi o cliente. E por que não baixou o aplicativo? Sim. Aí outra coisa legal, olha, o aplicativo, nós estamos terminando uma ferramenta muito útil. E quando eu encomendei essa ferramenta, foi pensando nas corretoras de imóveis, as mulheres. Se bem que o homem tem todo o direito de usar também. Mas é um botão de pânico. Dentro do aplicativo? No aplicativo. Então você vai ter no celular, qualquer problema, você aperta o botão de pânico, não vai aparecer na tela que você apertou, ninguém vai ver, não dá para perceber, mas o Cresce vai ser avisado. E nós estamos agora iniciando os contatos com a Polícia Militar. É isso que eu ia perguntar, se vai estar vinculado. Para que eles possam receber o alerta ao mesmo tempo. Mas vai ser, no primeiro momento, vão ser apenas 8 horas por dia. Depois, quando nós estivermos adaptado ao funcionamento, nós vamos colocar para 24 horas.
Isso é muito legal, porque eu acompanhei aí bem de perto com as meninas do Instituto, né, do Mulheres do Imobiliário, e na pesquisa que foi feita, era levantada foi muito forte, assim, essa insegurança mesmo que as mulheres têm. Claro. Essa questão de assédio, de às vezes fazer uma visita sozinha, de sempre, e muitas vezes, isso eu fiquei muito impressionada, ter que chamar um colega para ir junto, dividir comissão, fazer 50. Eu fiz isso várias vezes já. Porque não tem a segurança Falta de sozinha. Porque às vezes o cliente tá sozinho. Aí o cliente fala, me dá uma carona. Que já não é normal. Ok, você tá de casa, vai dar carona, você quer atender o cliente, você quer dar um conforto pro cliente. Mas tem situações que você olha a pessoa e fala, não, tá tudo bem. E tem cara que você olha e fala, não vou sozinha. E aí chamava alguém pra mas junto. mesmo homem. Meu filho foi assaltado por um pseudo-cliente dentro do apartamento. O cara tirou a arma, levou os documentos, dinheiro, talão de cheque, tudo, deixou ele trancado dentro do apartamento e foi embora. Imagina, um perigo fora do comum, né? Porque a pessoa, acho que se aproveita do corretor que pode ter o acesso ao prédio, que pode ter acesso aos apartamentos, né? E acaba claro, e aqui agindo pelo lado ruim. Aqui na Praia Grande teve uma ocorrência. Uma época, uma corretora foi assassinada no plantão, assaltante. E isso é muito também legal, até para a gente ver as ferramentas que estão aí à disposição para blindar. Então, essa questão da visita agendada, até a segurança para o próprio prédio. Sim. Né? Eu já virei fã aí desse botão do pânico, porque eu converso com bastante gente, eu sei o quanto que gera essa insegurança, assim. Quantas vezes é o que até a Ju falou, né? Dividir comissão pela insegurança de... Não, ali é muito importante. Quando vai mostrar um apartamento, eu sempre digo isso nas minhas entrevistas. O corretor nunca deve ir lá mostrar um apartamento, marcar com o cliente, encontrar lá na porta do prédio lá. É um perigo fora do comum. O cliente tem que ser identificado. Né? Aí os colegas falam, mas se eu faço isso, eu perco o cliente. É melhor você perder o cliente do que ser assaltado, ser sequestrado. Fala, olha, para eu agendar a visita, eu preciso aqui de um documento, de um nome, né? Mas a culpa é dos corretores. Isso. Hoje começou a funcionar no nosso aplicativo a identificação do corretor através do aplicativo .gov, da assinatura do governo. Então a pessoa entra, reconhecimento facial, tudo mais. E a nossa ferramenta de agendamento de visita, já passamos a desenvolvê-la, que o cliente, quando fizer, ela vai ter que fazer pelo .gov, que é de graça. Então ele faz a identificação, reconhecimento facial, e aí ele se identifica. E não tem como ele fazer uma identificação falsa, porque está no .gov. Sim. E isso vai estar dentro do nosso aplicativo também, muito em breve. Né? Nós estamos usando bastante a inteligência artificial para poder desenvolver essas ferramentas. Até aproveitando esse ponto, assim, né? Porque quando a gente foi montar aqui a pauta, a gente estava falando muito sobre o papel do Cresce, que a gente sabe que tem muito corretor que fala, às vezes a gente paga a mensalidade, a gente queria, mas... E aí a gente estava discutindo isso. Gente, a gente tem OAB, toda profissão tem o seu órgão regulamentador. São 32 profissões regulamentadas. Exatamente. Então, o papel também, que eu acho, eu não posso estar enganada, era isso até que eu queria perguntar, a profissão corretor de imóveis, ela acaba sendo um pouco mais difícil, até por essa concorrência, assim, no papel do Cresce de regulamentar, porque começa, o porteiro também vende, até essa valorização da profissão, né? Sim. Então, é um trabalho, né, que me conta aí que esses bastidores, que deve ser bem puxado, essa questão da essa questão de lidar também com essa falta de valorização no mercado e de entender que, sim, é um órgão regulamentador para blindar o próprio corretor, né? Sim, sem dúvida. E depois também tem as questões aí relativas à lei de proteção, né? Lavagem de dinheiro no mercado imobiliário é uma outra questão muito séria, que a maioria nem sabe que existe. A gente fala, faz notícia, boletim eletrônico, manda e-mail, tudo. Nossa, boa parte nem se toca que existe. E o crescimento da categoria também é muito rápido. Antes nós tínhamos aí, antes da pandemia, nós tínhamos aí de 8, 9 mil novos corretores por ano.
Agora a gente tem 22 mil por ano. No estado. No estado de São aqui Paulo. no estado de São Paulo. Tá. Aqui no estado de São Paulo nós somos corretores ativos, 186 mil. O total dos inscritos, hoje nós já estamos no número 280 e poucos mil. Você sabe o número da Praia Grande em si? Claro, 5.700 do município. Ativos. Ativos. Fora os que não estão ativos. Mas estão trabalhando. Eu, por exemplo, tenho um Cresce, mas eu não atuo também como corretora, então... Lá quando eu comecei, era muito escritório um na frente do outro e tal. Então eu estava aqui atendendo um cliente, olhava lá no outro escritório, sempre aquela preocupação de vai me tomar o cliente, né? E isso Sim. que ainda existe hoje um pouco disso, apesar da tecnologia. Aí você via ele lá, ele estava lendo o jornal. Mas o jornal tinha um furinho aqui, ele estava vendo lá. Mas hoje em dia é assim, nos vídeos do outro corretor. Pô, ele tá com o meu cliente. Corretor, né? Você vai ver Não, nos comentários, quer dizer, sabe do o que vídeo. fazia? Aí tá, até logo, o cliente ia embora. Ele ficava olhando, pegava a moto e bum, ia lá na frente, cercava o cliente, acho que eu estava vendo imóvel e tal. Era uma briga danada, era assim, né? Hoje menos, mas ainda acontece, infelizmente. E a profissão só vai ficar uma profissão legal o dia que parar de acontecer essas coisas, né? Porque isso é muito ruim. Sim. Desvaloriza, né, o corretor de imóveis. Eu falo que quem desvaloriza, às vezes, o corretor é o próprio corretor. Claro. Com as atitudes que ele tem. Né? Por exemplo, a Gi comentou, já tem o aplicativo, tem os e-mails, eu recebo e-mail todo dia do Cresce, né? Com as informações, com as palestras, com os cursos. E aí, às vezes, eu ouço o corretor, pô, mas não tem benefício. Ah, mas não tem vantagem. Ah, mas não tenho nada porque eu pago unidade. A pessoa, na verdade, ela não se interessa. Porque se você entrar lá no site, você tem desconto, você tem benefício. Eu cheguei a fazer faculdade de engenharia no Santa e eu usava o desconto do Cresce. Se não me engano, na época era 10%, 15% de desconto que eu tinha. Então nós temos desconto de até 40% em faculdade, imagina. Tem desconto para comprar carro, tem desconto para vários benefícios, é plano de saúde, tem desconto. Só que o corretor, ele é desinteressado, sabe, em pesquisar, em olhar o aplicativo. Tem gente que nem conhece, nem faz ideia de que existe. Olha, nós temos 186 mil corretores. No portal imobiliário do Cresce, contando todo o Brasil, não é só São Paulo, não. Tem 23 mil corretores anunciando. Só aqui são 186 mil, no Brasil são 600 mil. Então, e no portal, que é de graça, Sim. Só tem 23 mil anunciando. Tem gente que nem sabe, mas o que será que a gente pode fazer para as pessoas se interessarem mais em ser participativas e utilizarem os benefícios que tem o Cresce hoje? Eu estou muito otimista com os novos corretores que estão entrando. Nos últimos 3 anos, principalmente. Eles vêm com mais interesse em conhecer as questões relativas à atividade profissional. O pessoal mais novo tem tido essa visão. Aqueles mais antigos, não. Mas os mais novos publicam os anúncios no portal do Cresce, usam as ferramentas. E eu sei que isso acontece porque quando dá um bug qualquer aí no sistema, que a coisa sai fora do ar... São os primeiros a avisar. Aí vem uma gritaria fora do comum, né? E aí é que você percebe o quanto aquilo está sendo usado. E então, quem está usando também, né? Eu acredito que, mais um pouco, o número de pessoas que se utilizam das ferramentas vai ser maior do que o que não utiliza. Principalmente agora com a inteligência artificial. E o corretor hoje que não usar inteligência artificial, ele está sofrendo de burrice analógica, né? Porque tenha paciência. A partir de hoje, eu comecei a pagar o chat GPT. Eu só usava o gratuito. O gratuito. Mas eu comecei a usar demais e o Google ficou esperto, né? Ele falou, olha, você já usou a sua cota de hoje, aguarde 24 horas. Eu não posso aguardar 24 horas para ter a resposta que eu preciso, né? Então eu comecei a pagar. Aí ficou uma maravilha, está ilimitado. Então dá para você conversar sobre legislação, questões complexas que às vezes você não quer falar com um advogado, não quer conversar com ninguém. Puxa vida, usa o GPT. E o pessoal não está usando, não tem essa expertise.
Eu estou usando bastante e vou fazer de tudo para que eles estejam disponíveis para os corretores de imóveis. O Cresce contratou a Serpro. Hoje todo o nosso sistema está na nuvem do Serpro, que é do governo, e eles estão com a inteligência artificial. Aqui no Brasil, acho que é o maior parceiro do Google, é o Serpro. Então, através do Serpro, nós vamos usar toda a inteligência artificial no nosso aplicativo. Então, vai ficar muito legal. E quem não usar, simplesmente vai ficar para trás, né? Sim, E isso fala até muito essa questão. Eu vi que você escreveu um livro, né, sobre o mindset de um corretor para ter resultado. Eu acho que está muito alinhado a isso, né? Essa mudança realmente de mentalidade, de ir atrás, acho que de ser responsável pelo próprio sucesso e não, às vezes, terceirizar para um órgão regulamentador ou para o coleguinha ali, né, ou para o proprietário. Então, conta um pouquinho, né, do que você acredita que seja esse mindset do ideal de um corretor de sucesso. Olha, eu vejo o seguinte, a desenvoltura das pessoas no desenvolvimento da atividade profissional, ela tem uma diferença muito grande de um para outro. E as vertentes da nossa atividade profissional, as especialidades que se originam da profissão de corretor de imóveis são muitas. Então você pega o corretor de imóveis, eu conheço colegas de todos os níveis. Então você pega um colega que está milionário, trabalhando só com locação. Mas ele tem lá 8.000 imóveis, 7.000 imóveis, quer dizer, é um número de propriedade fantástico, né? Dá para a pessoa viver muito bem. Tem colegas que são especialistas em locação, somente locação corporativa, para branco, grandes empresas e tal. E uma das maiores corretoras do estado de São Paulo, ela só trabalha com locação corporativa. Tem os colegas que trabalham com locação de galpões de logística, que hoje é um negócio fora do comum, envolve milhões e milhões, e mercado internacional, é um mercado espetacular. Tem colegas que trabalham com arrendamento de terras para a plantação de soja, de cana, de milho, e são especialistas que têm clientes no mundo inteiro. Que é coisa que o corretor que trabalha com lançamento aqui na Praia Grande, ele nem sabe que existe. Sim, verdade. Ele acha que o mercado imobiliário é o plantão dele. É só lançamento. Para ele é. Mas, meu Deus do céu, tem um Vai negócio... falar em hectares aí. Não, e depois você falar... E os corretores que trabalham com prospecção de áreas para construção de shoppings? Ou então desses grandes centros comerciais para fazer locação, né? Você imagina um corretor de imóveis que vá trabalhar para droga raia. Uhum. Você pega uma droga raia, entrou lá, não precisa fazer mais nada na vida, né? Eu tenho um amigo, ele está em Peruíbe, ele era diretor da Casa Bahia, há décadas atrás. E ele trabalhava na locação dos imóveis para a Casa Bahia. Quando ele falou, eu estou ganhando salário aqui, esse corretor está ganhando a fortuna. Ele ia lá para fechar o negócio, ele ia com o chevetinho dele, o corretor estava de Mercedes. Eu falei, que história é essa? Né? Ele saiu da Casa Bahia e foi trabalhar de corretor alugando imóvel para a Casa Bahia. Então, tem um mercado aí absolutamente fantástico. E tem o mercado de imóveis usados, né, que a maioria que se dedica. Aqui na Praia Grande, principalmente. Sim. Que é um negócio também excelente. Mas tudo depende do quê? Da seriedade, da honestidade que o corretor trata os seus clientes, e o objetivo final tem que ser sempre o cliente bem atendido. É o relacionamento, né? O dinheiro é uma consequência, né? O dinheiro é uma consequência. Agora, quando o corretor coloca na frente o dinheiro, em vez da satisfação do cliente, ele pode até fazer aquele negócio, mas não vai fazer outros, né? Então, isso aqui... Uma das coisas que eu sempre falo, eu dou bastante dica, assim, né? No Instagram, eu uso muito o Instagram para vender, para trabalhar, às vezes para ajudar os profissionais. Eu tô no mercado imobiliário desde 2014.
Apesar de ter essa carinha de 15 anos. Ah, tá. Ela ainda tava brincando aqui. O Marcelo faz meus vídeos desde os 20 anos. Mas quantos anos você tem, né? Sim. Não vou me entregar a idade. Não vou... Eu tenho 27. Vou fazer 27 anos. Mas a gente conversa muito, eu uso muito o Instagram pra isso. E o pessoal que tá começando agora sempre me pede, pô, Ju, dá uma dica de quem tá começando. O que a gente deve focar, o que a gente deve fazer pra gerar resultado. E eu vejo a maioria falando, você tem que aprender técnicas de venda, você tem que ter curso de persuasão, de quebra de objeção e de oratória, e vai falando um monte de coisas que são relevantes. Mas que se você não entende sobre o ser humano, sobre as pessoas, se você não estudar o comportamento do outro, o seu comportamento, se não tem controle emocional, gestão de estresse, você não tem resultado a longo prazo. Se você estudar sobre vendas, que também é importante, você vai ter ali algumas vendas recorrentes, mas resultado a longo prazo, trabalhando com imóveis, e que ele entende que o produto principal dele não é o imóvel, mas é o ser humano, você entender sobre o outro ser humano vai te gerar mais resultado sobre se você entender somente de vendas. Eu sempre falo isso. Estuda, aprenda, faça cursos, leia, busque entender o ser humano. Você vai se entender, porque se você se entende, você consegue trabalhar o outro, e você vai entender o outro, você vai vender porque você entende da pessoa. Né? E a mãe falou, eu nunca parei para pensar nisso. Mas para mim é o essencial. Depois que eu entendi isso, minha vida mudou. E o relacionamento, né? Se o corretor de imóveis, ele tem que participar da associação comercial, do Cresce, do Rotary Club, da maçonaria, do Lions, de tudo quanto é lugar, conversar com todo mundo, bater papo. Né? E outra coisa importante, fez o negócio? Fez. Anota ali os dados do cliente, aniversário dele, da mulher, do filho. Houve uma época que eu fiz isso, sabe? Anotar a data que eu vendi o imóvel para a pessoa e quando fez 1 ano da venda, liguei para ele para dar os parabéns pelo excelente negócio que ele tinha feito comigo. Isso faz com que a pessoa não esqueça que você exista. Sim. E quando tiver que recomendar alguém, ele vai recomendar você. Uhum. E todo mundo, isso é uma coisa que os corretores não se tocam. Todo cliente gosta de recomendar. É assim, você chega numa festinha de família, o cunhado aparece lá com um carro novo. E aí, quanto é que você pagou nesse carro? Se ele falar, eu paguei 100 mil. Você fala, puxa, eu tenho um amigo que ia te vender por 80. Ele fica bravo, fica fala, tá desmoralizando o meu negócio, né? Agora, se ele fala assim, olha, eu paguei 100 mil nesse carro, e se você quiser comprar carro, vai lá falar com esse vendedor, que ele é um cara muito bacana, ele me arrumou assim, assim, assado. Quando você for comprar, você vai procurar por ele para ir lá atrás do cara. Então, quando um cliente vem apresentado por outro cliente bem atendido, você tem 70% da venda realizada. Porque aquele tabu da desconfiança já caiu, ele não existe, né? A desconfiança de que poderá ter problema. Então, esta recomendação, os corretores não se importam com ela. Você vê que os corretores fazem negócio, depois nunca mais vê o cliente, não cumprimenta, não faz o cara lembrar que ele existe, e aí cai no esquecimento, né? E ele não, o grande capital do corretor é esse banco de clientes que ele consegue construir ao longo da sua atividade. O maior bem, na verdade, é a informação. A informação. Antes do senhor chegar, a gente estava conversando com os meninos, né, que é o pessoal da Shark, que é patrocinadora também do evento, fez toda a nossa parte de produção do evento e que está fornecendo também um espaço para a gente no podcast. Está dando todo o suporte para a gente aqui também com o estúdio. A gente conversou, às vezes eles fazem trabalhos para outras imobiliárias, para corretores autônomos, e eles falam, o corretor ele acha que o vídeo vai fazer ele vender, que o vídeo vai fazer ele ganhar muito dinheiro. Ou o novo lead também, eu que sou do marketing, minha cobrança, não, é o lead, eu quero o lead, eu quero o lead. Que é sempre o próximo lead, só que esquece dos clientes que ele já tem, não faz pós-venda, que é o principal. Beleza, vender é importante, mas e depois da venda? O que você faz para esse cliente lembrar? Eu, por exemplo, eu faço isso há já uns 2 anos. Eu coloco a data de aniversário do cliente na minha agenda.
Então eu coloco para me lembrar um dia antes, caso eu queira enviar um presente, uma lembrança, e coloco para me avisar no dia, para não esquecer de dar parabéns para esse cliente. Esse cara vai ficar lembrando de mim. Ele pode não comprar nunca mais comigo, mas se um dia ele precisar me recomendar, ou se alguém pedir, pô, você conhece algum corretor, ele vai lembrar de mim. Eu não tem gostei como ele me dessa esquecer. dica aí do Viana da data de compra, porque A data de compra também é muito legal. Porque é uma conquista da pessoa. Tinha que fazer também, viu? Isso é verdade. É. Tem, porque na verdade é um relacionamento qualquer, acho que trabalho, empresa, ou, né, pessoa jurídica ou pessoa física que lida com o cliente, é importante isso, é importante esse relacionamento. Quem é que não tem prazer em receber um telefonema desse, né? Com certeza. Mas você lembra de mim? Como é que eu poderia esquecer do senhor? É assim mesmo. Isso aí, você falou muito essa questão do corretor, de relacionamento, e eu vejo muito, né, de se relacionar também, de fazer esse networking com o mercado, e eu vejo muito nessa questão do vestir a camisa, né, de ter aquele orgulho de ser corretor, de não ter a vergonha, né, então ir ali na padaria, eu lembro que eu conheci uma corretora lá de Balneário Camboriú, e ela falou assim, mas só, qualquer cafezinho na padaria que eu vou tomar, eu já vou, assim, eu sou corretora de imóveis. Tá certo. Assim, muitas pessoas ainda têm essa vergonha, esse estigma. Olha, né? eu vou contar um fato para vocês interessante. Uma época eu fiz amizade com um determinado governador de Brasília. Então, fizemos amizade e um dia o Dória, com aquele LEAD, que é o grupo dele, o grupo lá de empresários, liderança sem empresário, fez uma daquelas grandes reuniões que ele gosta de fazer e convidou esse governador para vir fazer a palestra aqui em São Paulo. E o governador falou assim, olha, se o Viana do Cresce for, eu aceito. Agora, se ele não for, eu não aceito. Brincou com ele, né? Mas aí o Dória mandou a secretária me procurar, falou, olha, o senhor é convidado especial e tal, e o governador quer o senhor lá. Eu falei, tá bom. Aí eu fui. Cheguei lá, daqueles lugares maravilhosos, muito luxuosos, e empresários de todo o Brasil ali. E eu fiquei na mesa em frente à mesa principal, mesa para 10 pessoas. Eu cheguei, já estava 9 lá sentado, sentei lá no meu lugar, peguei o meu cartão e distribuí para todo mundo. E ali estava os CEOs de grandes organizações, de telefônicas, de cartão de crédito, mais os presidentes. E você sabe que a estrela da mesa fui eu, que todo mundo tinha negócio de imóveis para fazer. Precisavam de galpões logísticos, precisavam de novas sedes. Um dos caras lá, representante de um dos bancos, diretor de um dos bancos, falou, olha, eu preciso de 300 novas agências até o fim do ano, Viana. Põe o pessoal para trabalhar para mim, que nós precisamos. Você imagina qual é o profissional que tem uma oportunidade dessa? Imagina o cara do banco te falar, eu preciso de 300 imóveis, quanto dinheiro tem por trás disso? Você quer falar de um crescimento rápido, né? Assim, então... Sim. Aquela hora que eu disse, olha, vai ser corretor da Droga Raia ou de qualquer drogaria que existe, fica milionário, basta. Se a gente fizer essa proporção aí de drogaria por habitante na Baixada Santista, Não é verdade? Deve ter mais do que corretor, hein? Então, a drogaria, ela perde para o corretor. Mas por quê? Porque o corretor toma muito calmante, né? Muito ansioso. É muito ansioso, verdade. Mas olha, nós somos 600 mil corretores no Brasil. Advogado aqui no estado de São Paulo tem 700 mil, engenheiro tem 700 mil. No Brasil tem 2 milhões e 400 mil enfermeiros. Você vê então o que tem de profissional de todas as áreas, e o corretor às vezes reclama, mas tem muito corretor na praça. E eu digo para vocês o seguinte, nós temos 1/4 do que seria necessário para atender as construtoras e as incorporadoras, as grandes imobiliárias. Ninguém consegue profissionais para trabalhar. É uma dificuldade fora do comum, e eu sei disso pelos processos que tem lá no CRES, de facilitação do exercício legal de profissão.
Então é uma profissão que ainda tem uma quarta parte só do número que seria necessário. Advogado, eu acredito que o mercado já esteja saturado, porque somente aqueles que são excepcionalmente bons é que conseguem se destacar, né? Mas a maioria não consegue ir para frente. Então a profissão de corretor de imóveis ainda tem um espaço muito grande para crescer. E uma outra questão também importantíssima. Nós temos um déficit habitacional hoje de mais de 7 milhões de moradias. Em 2010, quando foi criado Minha Casa Minha Vida, eram 7 milhões. Aí ele funcionou de 2010 a 2014, conseguiram construir 5 milhões e 500 mil unidades nesse período. Ora, se o déficit era de 7 milhões, construiu 5 milhões e meio, a gente faz a conta e vê, está faltando só 1,5 milhão, né? Mas não, quando chegou em 2014, estava 5 milhões o déficit habitacional. Aí em 2014 pararam de construir, ele voltou a ser 8 milhões. Em 2021, voltou a ser 8 milhões. E agora começou a cair de novo, porque o Minha Casa Minha Vida está sendo incentivado. Eu estou falando isso para vocês pelo seguinte: se em 4 anos produziu 5 milhões e meio e ainda ficou devendo 5 milhões, o mercado imobiliário, a corretagem, ainda vai ser o melhor negócio no Brasil por uns 30 anos, mais ou menos, até conseguir zerar esse déficit. É uma coisa tão... E o Brasil tem um crescimento verdadeiramente absurdo. Portugal, você pega Portugal, é um país que, se o cara quiser vender lá uma garrafa de cerveja a mais do que está vendendo hoje, ele vai ter que esperar o portuguesinho nascer, fazer 18 anos, porque não tem ninguém para comprar outra garrafa. Aqui no Brasil, nós temos milhões de pessoas que estão sendo incluídas na condição de consumidores. Então, cada emprego que você arruma, você tem um consumidor de uma série de produtos fora do comum. E aí você pega aqui no estado de São Paulo. A nossa economia aqui, ela é superior a muitos países do mundo. A economia do estado de São Paulo. O bairro de Santa Mara, em São Paulo, tem o PIB maior do que o do Paraguai. Olha, o bairro, o interior do estado de São Paulo, você tira a grande São Paulo, o interior do estado de São Paulo tem o PIB superior da Argentina. Guarulhos, me parece, que tem o PIB superior da Bolívia. Pelo amor de Deus. Fora do normal. Nós estamos sentados num pote de ouro e não está trabalhando para explorar isso. Sim, eu vejo que também falta de capacitação do profissional. Muito importante. Eu vejo como um problema a barreira de entrada na profissão não é muito grande, por exemplo, como o de um advogado. O advogado tem que fazer 5 anos de faculdade, aí faz a prova da OB. Aí corretor é 6 meses. Exato. O problema que eu vejo é a barreira de entrada é muito baixa, é pequena, então a pessoa vai lá, estuda um pouco, faz uma prova, vira corretor. Aí vende entra um mês no mercado sem capacitação, sem experiência, sem nada, já quer trabalhar com vendas, não entende nada sobre pessoas, nada sobre vendas, sobre nada, aí fica um mês sem vender, não, essa profissão não é pra mim. E ainda às vezes faz besteira dentro do mercado. Isento imobiliário também que abriu ontem, e aqui ninguém entende nada, e eu vejo que isso é um problema aqui da cidade. Não sei como é nas outras regiões. Mas aqui às vezes a pessoa vai trabalhar 3 meses, faz 3 vendinhas, acha que vai estourar, abre imobiliária, contrata mais meia dúzia que também não sabe trabalhar, e aí acaba fazendo um monte de... causando problema. É um mercado, equívoco, né? Ele achar que vai abrir imobiliária e vai ganhar. Acho que é fácil, porque uma coisa é você saber vender, outra coisa é você saber ter negócio. Que são 2 coisas diferentes. Total. Você é empresário, você é vendedor. Tem gente que consegue ser os 2, tem gente que não consegue, tá tudo bem. Mas a pessoa acha que consegue só porque sabe vender. E aí a gente tem um monte de problema hoje
na cidade, com o cliente. Eu atendo o cliente que, ele fala umas coisas absurdas, que não é possível. Você foi atendido desse jeito. Né? Infelizmente, é um problema. Existe alguma maneira da gente melhorar essa barreira para tentar fazer com que a gente assim, o corretor seja mais capacitado, que entre no mercado mais capacitado, com mais educação, com cultura, com conhecimento? Tem. Nós já tivemos, há uns 15 anos atrás, uma resolução do Conselho Federal criou o exame de proficiência, que é o exame da ordem. Sim, que eles falam, né? Uhum. Sabe que aquele exame é muito bom, porque para a pessoa entrar ele tem que saber. No primeiro exame de uma turma de 70 alunos, que nós tínhamos separado de 70 em 70, e tinha exame quase que diariamente no Cresce. Então, de uma primeira turma que vem para o primeiro exame, o índice de aprovação era 3%. 3%. Nossa. Imagina que coisa horrível, né? Ia aprovar 40% no quinto exame. Meu Deus. Que aí eles voltavam para estudar. Uhum. E vinha fazer o exame. Via que era difícil e estudava. Agora, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça Federal e ganhou, e nos proibiu de fazer o exame, porque na nossa lei não consta a existência do exame como obrigatoriedade para alcançar o registro. E agora nós estamos trabalhando, junto à Presidência da República, ao Congresso Nacional, para incluir a nossa lei o exame de proficiência. Os contadores conseguiram. Eles não tinham, conseguiram. A medicina também conseguiu agora. E nós estamos trabalhando para conseguir o nosso também. Aí vai resolver esse problema da falta de capacitação. E o CRES também está desenvolvendo um curso de técnico em transações imobiliárias. Isso a gente até comentou. Que não serve, mas que não serve para ele vir se inscrever, porque o CRES não tem essa capacidade jurídica de dar o diploma para ele vir se inscrever. Mas serve para que ele possa ter uma boa instrução. Então, se ele tiver matriculado numa escola, ele vai entrar, se ele é estagiário, ele vai poder entrar e fazer aquele curso, que é de alta qualidade. É um curso a mais para ele já entrar com um pouquinho mais de conhecimento. A ETEC, Escola Técnica do Estado, o Centro Paula Souza, eles têm um curso de TTI que o Cresce é que fez para eles o curso. O meu eu fiz na ETEC, daqui da Praia Grande. Ah, você fez fiz, aqui? Então, me formei em 2014. E foi o primeiro curso da ETEC no estado de São Paulo, foi esse aqui da Praia Grande. E sai com 2 diplomas. Você sai com um diploma de técnico em transações imobiliárias e sai com diploma de avaliador de imóveis, que é um outro curso que você teria que fazer, né, a parte, mas você sai, eu acho que é o único curso que sai com os 2 diplomas. Sim, é o único. Eu que briguei lá em Brasília, no Conselho Federal, o nosso diretor pedagógico, o Hugo, que ele era de Goiás, eu falei, puxa vida, a ETEC é uma escola séria, né, e vai usar o nosso material. Aí foi aprovado lá pelo Conselho Pleno, então a ETEC passou a ter o curso de avaliação incluído no... E é 1 ano e meio, tem TCC, tem prova, tem trabalho. É um curso muito completo. Eu considero o melhor curso de TTI do Brasil, eu considero da ETEC aqui, do estado de São Paulo. Sim. E aqui na Praia Grande, quem na época trabalhou para vir ao curso é o Adelino, que é conselheiro do Cresce e corretor aqui na Praia Grande também há muito tempo, né? Então o Adelino é que conseguiu trazer. E o professor que criou o curso aqui, hoje ele mora lá em Registro. Mas muito bom. Olha aí, o senhor está de frente. Você falou que o que te anima é essa nova geração de corretores que estudam. Aí, ó, Juliana está aqui como prova disso. É isso aí. Né? E é muito legal, né, a gente falar sobre isso, porque com a pandemia, é o que você falou, né? Acabou muitas pessoas querendo se tornar corretor de imóveis. Você viu um aumento aí muito rápido. Foi. Né, da profissão. E saiu muitas matérias de como os jovens começaram, assim, jovens com diplomas de faculdades de alto nível, e indo realmente querendo, né, desejando aí a profissão corretor de imóvel, justamente
acho que por esse crescimento, por conseguir também, foi uma coisa que está brilhando, né? Essa coisa de ter a flexibilidade de horários. E aí, eu lembro que saiu, assim, várias matérias, Estadão, Folha de São Paulo. Você não viu o artista lá da Globo que deixou de ser ator para ser corretor? Se até um global, né? Tá querendo. Sabe, eu conheci uma brasileira, eu não lembro se foi Orlando ou Miami, mas numa reunião de corretores. Aí eu falei, e você que está achando da profissão? Ela falou, olha, eu me encontrei, estou numa felicidade fora do comum, estou vendendo muito. Eu falei, puxa, vendendo muito, bastante, só vendo para brasileiro. Eu falei, mas e como é que você conseguiu isso? Ela falou, eu já estava aqui há quase 20 anos e estava querendo desistir. Aí eu vendi para um ator global uma mansão e ele adorou. E eu não paro de atender cliente com indicações dele. Então, um indica o outro e ela estourou. Está lá numa alegria fora do comum. Em dólar ainda, tá hein? vendo? Está numa alegria em dólar ainda, né? E você falou assim sobre se encontrar na profissão. Eu vejo muitas mulheres, né, que às vezes por conta de maternidade, por conta ali de... Às vezes abriram mão de uma carreira para focar, né, no lar, na família... E acabaram deixando de trabalhar. E acabaram também encontrando na profissão uma forma de voltar para o mercado. De conseguir conciliar as coisas, de conseguir ali fazer um plantão, ou fazer um atendimento, fazer um home office, sair, ainda conseguir estar presente como mãe, como esposa, né? Ou ali até no próprio lar, cuidando de pais, enfim. E como que é esse aumento também? Porque eu lembro que eu acabei fazendo um TCC aí, eu queria esses dados, né, de saber quantas mulheres. Eu já sei que hoje ultrapassou aí o número de homens ou não? Não. As mulheres chegaram, antes da pandemia, elas estavam a 36% dos corretores do estado de São Paulo eram mulheres. E aí começou a cair. Cair chegou a 30%. Pandemia, né? A mulherada tendo que lidar com tudo junto Agora ao mesmo está tempo. 33% de novo, mas sobre um número também muito superior, né? Nem se compara. Mas a mulher se deu muito bem no mercado imobiliário, principalmente no imóvel residencial, porque a mulher tem o feeling, né, do que a família quer, ela entende mais fácil, é mais comunicativa, tem mais paciência. O homem é muito ansioso, muito apressado. Sim. E acaba fazendo besteira. A mulher não, a mulher vai devagarinho, com jeitinho e tal. Eu imaginava, você falou em número superior dos homens, eu imaginava que a essa altura o número de mulheres seria muito maior do que o de homens. Eu acho que a última matéria, que eram os dados, se eu não me engano, de 2017, falava isso, assim, em torno de 40%. Então, eu achei que teria aumentado. Então, no fim... Não, mas diminuiu. Essa relação, o número de mulheres é maior hoje, mas na relação entre homem e mulher aumentou muito mais o número de homens. Mas eu imaginava de se transformar totalmente numa profissão feminina. Eu imaginava que os homens iam já desaparecer da profissão. É que a mulher, ela é mais sensível, né? Sensível a entender o que o outro precisa, o que quer. E na maioria dos casos, não em todos, é a mulher que decide qual imóvel vai ser. Então eu sempre foco na mulher. Aonde o olho dela brilhou para eu saber o que ela realmente gosta. Teve uma pesquisa também do Mulheres do Imobiliário que falava isso, né? O quanto a mulher influenciava na decisão. Na verdade, a gente sempre achou que a mulher influenciava na decisão. E aí a pesquisa justamente mostrava que ela não só influenciava, como era ela que decidia, né? Com certeza. E que hoje também tem aumentado muito essa parte de contribuir, né, com o pagamento, né, também do imóvel, coisas que antes também não era tão presente. Mas até, tô aqui de tirar o chapéu, porque eu tirei meu Cresce. Eu lembro, acho que eu tinha acabado de me tornar mãe da minha primeira filha, então faz em torno de uns 5 anos. E eu lembro que na cerimônia, né, na assembleia, para receber o Cresce, eu lembro de ter uma mulher amamentando. E aí o bebê começou a chorar. E eu lembro até hoje, assim, que o senhor falou assim, fica tranquila, você está à vontade, né? E eu lembro que, assim, até me emociona, porque eu sei o quanto é difícil, assim, para a mulher voltar para o mercado de trabalho, conseguir conciliar tudo. E ver, assim, o mercado de trabalho, como geral, é machista. E ver que a gente tinha ali, né, um representante da profissão
honrando mesmo, né? E falando, não, fica tranquila, olha, que a mulher fica toda agoniada, né? Com cheiro de Sabe que bebê. isso aconteceu várias vezes, eu sempre fiz questão de frisar, olha, fica tranquilo, deixa a criança chorar, é até bonito, é gostoso a gente ouvir uma criança num ambiente assim e tal, fica à vontade, não tem problema, porque a mulher fica com a vergonha, né? Todo sim, mundo a olha sim. e tal, então isso era Acha que tá incomodando, tipo, o bebê tá chorando e tal. Ou até pensa assim, putz, eu queria tanto isso, ó, aí, eu não vou conseguir. É o primeiro empecilho, aí, ó, já tô aqui, Já coloca como né, obstáculo. já tá, já sabia que eu não ia conseguir dar conta de tudo, e assim vai. Então foi muito legal mesmo. Parabéns aí pela atitude. Obrigado. Que a gente se sente, né, acolhida e acho que não só o mercado imobiliário, mas acho que como a sociedade como um todo precisa disso, que é bem legal. E aí, o papo foi bom, e aí, Jô? Uma última pergunta pra gente finalizar. É nítido ver a evolução que teve o nosso mercado, né? Eu, daqui a pouco, faço 10 anos de mercado imobiliário. Eu sou apaixonada, não mudaria de profissão tão cedo. A gente faz o prêmio, tem a empresa que promove o evento, a gente tem muitas ideias para o futuro, principalmente da cidade, né? O clube, ele nasceu visando desenvolver e fomentar o mercado imobiliário da Praia Grande, né? Eu, a Ju e o Júnior, que não está hoje aqui, mas a gente é apaixonado pela cidade e apaixonado pelo mercado imobiliário, né? E a ideia de criar o Clube Mob é justamente para isso. O que a gente pode contribuir, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode ajudar para melhorar a profissão do corretor de imóveis, para melhorar a visão que as pessoas têm de fora com os corretores da Praia Grande, que quando eu cheguei na profissão, confesso que era mal visto, né? Então eu vi, vou ficar na profissão e ele é assim, e as pessoas me falavam, muda de profissão, você é nova, vai fazer faculdade, vai fazer outra coisa. Isso, né? É até legal você falar, Ju, porque a gente tinha muito esse estigma, né, de que não deu certo na vida, se tornou corretor. E você é um exemplo de uma menina jovem que escolheu ser corretora de imóveis. Eu fiz estágio com 17, esperei 18 para tirar o CRES, né? Tirei o CRES com 18 anos. E agora, em agosto, eu faço 27 anos e 10 anos de mercado imobiliário. Mas eu falo para as pessoas não acreditam. Eu falo para os meus clientes dão em média 32. Os meus clientes me envelhecem. Mas eu gosto e não gostei de início, eu sempre falo isso, eu nunca menti. De início eu achava doideira, loucura. Ficar às vezes 1 mês, 2, 3 meses sem vender, que pra mim não é normal hoje. Eu não vejo como ser normal. Eu acho que o corretor tem que ter venda todos os meses, tem que ter venda com vendedor de fazenda que vende 2 ou 3 na vida inteira? Mas é outro negócio. Agora, apartamento na praia tem que vender todo mês, né? Então, eu me apaixonei, assim, de verdade, pela profissão. E se você pudesse dar uma dica para os corretores da nossa cidade, pensando em futuro, em melhorar, em mudar a postura, o que você, com tantos anos de experiência e de bagagem na cidade, diria para eles hoje? Eu diria o seguinte, primeira coisa, se agregue a movimentos como o que vocês estão fazendo de valorização da profissão. Isso é muito importante. Se não quiserem aderir a um movimento privado, vai lá no Cresce, vai fazer parte de um grupo de trabalho do Cresce. O Cresce ele tem inúmeros grupos de trabalho, comissão de ética e fiscalização, comissão de análise de processos inscricionários, junta de conciliação, o grupo da mulher corretora, grupo de divulgação, informática, terrenos, loteamentos, uma série de grupos, me parece que 12 ou 13 grupos de trabalho. Tudo isso ele consegue ver no site do Cresce? Ou precisa ir até a agência do Cresce aqui da Praia Grande? Não, eu acho que no site tem, principalmente na área de notícias. Você vê, hoje nós temos no site do Cresce quase 8.000 palestras técnicas, todas realizadas pelo Cresce, que estão lá disponíveis para os corretores de imóveis, na TV Cresce. E tem os nossos eventos. Essa semana mesmo tem palestra aqui na delegacia. Eu acho que é amanhã. Amanhã ou depois de amanhã tem palestra aqui. Então, nesses momentos que tem a palestra, é legal ir lá, né? Ouve o que o palestrante tem para dizer, que todo mundo que vai lá fazer palestra é gente de conhecimento comprovado, né? A gente faz questão que tenha um nível elevado. E é um momento de pegar boa informação técnica e se relacionar com os demais colegas.
é muito importante que os colegas levem em consideração o seguinte: o corretor, que é teu vizinho, que você pensa que é teu concorrente, ele não é, pode ser até um parceiro de negócio. Sim. Quando ao lado do meu escritório tinham outros 3 escritórios, quando eu abri o meu já tinha 3, então ficou 4. Aí fala, puxa vida, onde é que o cliente entra? Agora só tem o meu, não tem mais nenhum lá, só o meu. O número de clientes é muito menor do que era na época que tinha 4, porque todo mundo anunciava, né? Vinha um monte de cliente, não dava certo lá, dava certo aqui, não dava certo aqui comigo, dava certo com outro lá. Mas eu acho que somente o bom relacionamento entre os corretores de imóveis, ele é fundamental. E o que eu vejo que são os mais resistentes, normalmente são os proprietários de imobiliária que criam determinadas barreiras dessa interação e da comunicação. A maioria com medo de perder seus profissionais, ao contrário dele se agregar aos demais para criar mecanismos de manutenção. Então, todo evento que tiver social, cultural, técnico para corretores de imóveis, junto com construtores, incorporadores, que seja questão de mercado, participe. Uhum. Na associação comercial tem o pessoal lá do grupo das imobiliárias, é importante participar. Sim. Né? E ter troca de ideias. Semana passada mesmo nós tivemos um evento com os delegados do CRES de todo o estado de São Paulo. Tivemos lá 429 delegados das diversas cidades do estado. Puxa, aquilo ali vale ouro, você está conversando com pessoas de todo o estado. Você imagina o potencial imobiliário que tem em Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Marília, Bauru. O relacionamento, né? E o relacionamento, você vê todo mundo do Brasil inteiro, né, de negócio. Tem imóvel aqui na Praia Grande. Às vezes eu estou num congresso de corretores lá no Nordeste. Ô, Viana, você é de Praia Grande? Minha mãe tem uma casa lá, rapaz, eu queria vender. E toda hora tem gente procurando, conversando sobre Praia Grande. Sim, com certeza. Então aqui é uma cidade que ela é referência no Brasil inteiro. E eu acho que essa comunicação, essa relação, ela é fundamental, né, para que o corretor possa se manter. Sim, com certeza. Mercado. A gente viu isso também no prêmio, né? O prêmio a gente teve um público de 500 pessoas. Aí. Dentro aí, número de corretores, teve uns 200 corretores, 250 corretores. Né? E a gente espera atingir esse mesmo número esse ano. E a gente viu o poder que teve esse movimento. Eu falo que o prêmio é um movimento e as pessoas em si, os corretores que criaram o movimento. A gente deu a iniciativa, tomou a iniciativa de fazer o evento, mas quem movimentou foram os profissionais. Foram os corretores que abraçaram a ideia sem saber o que era. A maioria não sabia nem o que era. O que é negócio de prêmio? E mesmo assim abraçaram e as pessoas depois elogiaram, se surpreenderam com a forma como a gente fez o evento, né? E quem não foi, quem não participou, quem não deu tanta credibilidade assim por ser algo novo, acabou se arrependendo depois e me chamaram, não, ano que vem eu vou estar lá, depois você me avisa como vai ser. Legal. Né? E eu tenho notado essa movimentação das pessoas de quererem ser mais participativas, né? Porque faz diferença, né? O evento e quem participa sente-se valorizado, né? Se está fazendo parte de um movimento, ele vê que ele está numa atividade que tem alguma coisa boa acontecendo, né? Sim. Muito bom. E os corretores também foram reconhecidos, ganharam medalha da prefeitura de honra e mérito, né? Então, querendo ou não, melhora a sua autoridade, coloca o seu nome em evidência. Então, quem não é visto não é lembrado em lugar nenhum. Com certeza. Se hoje eu ainda estou no mercado, se algumas pessoas me conhecem, porque eu sempre fiz questão de ser lembrada, de ser participativa. Eu já tive ano que 30% das minhas vendas foi em parceria. Aí. E eu falei, se eu não tivesse feito essas vendas, seria menos 30% do meu resultado. Então eu gosto de fazer parceria. Eu sou muito amiga de corretor, eu vivo tomando café com os corretores e eu não vejo problema nisso, né?
Assim como eu tenho algo a agregar para aquela pessoa, eu tenho algo a aprender também. Então eu sempre falo, o corretor ele acha que eu vou tomar café com ele achando que ele vai aprender. No final sou eu que aprendo. Então é isso. Muito A legal. Gil falou aí da medalha de honra, né, para os corretores Sim. que ganharam. Aliás, eu descobri que o senhor Augusto Viana aí tem mais de 20 títulos de... A gente precisa se movimentar mais. Olha, agora eu vi que assim, mais de 20. Eu falei, A gente né, só tem eu uma, contei, por eram, acho que eram 19 cidades de cidadão, né? Como a gente fala mesmo? Cidadão, né? De Título ser reconhecido cidadão, né, dessas cidades. E pra gente também é um orgulho ter aí um conterrâneo de Praia Grande representando aí o mercado imobiliário do estado de São Paulo. Ainda mas falei com a minha representando mulher nossa esses cidade. dias. Eu adoro receber um título de cidadão, porque é um reconhecimento. É. Ou para a categoria Sim. lá da cidade, dá o título para mim, para eu homenagear os corretores. Mas eu detesto ir buscar o título. É a parte chata. Aí tem que ficar lá em cima da tribuna, e aquele discurso, aquele papo. Sim. Né? Essa Mas- parte é puxada. Então eu tenho 19, é isso? São 19, eu contei. foram- Na verdade, são 18 e uma medalha de honra, que de Santos acho que é a medalha de honra. É uma medalha. Viu, é ó? isso aí, Fiz é. minha lição de casa. Tá certo, Mas eu fiquei então. impressionada, viu? Então são 20 sessões de tortura. Ele pensa só nas sessões, dando a medalha. Porque, aliás, quando faz, né, esses eventos, não é só... São várias pessoas que são reconhecidas juntas ali, não é? Sim. E aí tem todo Olha, o eu processo. tenho tido... Não vou falar o azar, até pecado, não, mas eu tenho tido esse problema. Normalmente é eu sozinho. E aí você fica sentado lá e começa as pessoas a ir para a tribuna e fazer o discurso a seu respeito, né? E às vezes eu fico olhando assim, poxa, será que eu estou tendo uma homenagem póstuma? Eu não tô sabendo. Será, né? Mas, ó, sinal que tá fazendo também a lição de casa, na verdade, levando pra prática o que o senhor defende, que é a parte de se relacionar, né? Porque se Sim. tá recebendo essas homenagens, é que tá circulando aí Não, no mercado. e onde eu tenho recebido essas homenagens, normalmente o grupo local de corretores de imóveis tem uma atividade tremenda. Agora eu vou te dizer, exceto aqui na Praia Grande. Aqui na Praia Grande, quem me deu o título de cidadão foi o ex-vereador João Boa Praça. Não o filho, o pai. E ele me deu ele fez essa indicação e ele falou para mim, porque eu tive 2 jornais aqui, né? E foi muito atuante na Câmara Municipal e terminando essa história toda eu fui presidente da Santa Casa, né? E me dediquei bastante lá. Aí o João falou, puxa vida, ele tinha direito a indicar uma pessoa. Ele falou, vou indicar o Viana. Aí me indicou, pronto, recebi lá. Cidadão bem. Praia E a Grandense. gente fica com muito orgulho aí de levar a nossa cidade, Tá certo. estado afora e Brasil afora, Sim, né? sim, com certeza. Muito obrigada pela sua presença. Realmente foi uma honra pra gente. Espero que a gente possa contribuir também para que as pessoas sejam mais participativas, porque eu acho que reclamar, todo mundo reclama. Fazer alguma coisa, ninguém quer fazer nada. Né? Então, eu sempre falo isso, defendo isso e... Mudar é gostem ou difícil, não, eu né? vou continuar falando isso. Então, muito obrigada pela sua participação, né, no segundo episódio do podcast do Clube Mob. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, nos sigam nas redes sociais e até o próximo episódio. E espero vocês no segundo Clube Mob PG. E o senhor também vai estar lá, hein? Vai estar Se lá. Deus quiser, vamos lá. Get down from surprise.